Olá a todos e todas, meu nome é César, eu sou estudante de Filosofia da Universidade Federal do Paraná e eu estou fazendo uma disciplina de docência nesse momento e essa disciplina ela propõe aos estudantes de elaborarem uma aula sobre um dos textos do vestibular, né, uma das últimas disciplinas do curso e o texto que eu escolhi foi com o meu grupo, eu escolhi o texto da Hannah Arendt, que se chama A Condição Humana. E nesse texto que eu vou trabalhar aqui, a Hannah Arendt toca em vários pontos muito interessantes, mas eu vou tentar fazer algo mais sintético. E as partes que ela trabalha, que são próprios às questões vestibular, são as sessões 4, 5 e 6 desse livro, mas eu creio que para entender melhor essas sessões 4, 5 e 6 que estão no capítulo 2 do livro, é bom dar uma retomada no prólogo. Quem não leu o prólogo, leia o prólogo e o capítulo 1, para entender um pouco melhor o que vai acontecer depois, no capítulo 2. Bom, então vou começar pelo prólogo e eu não vou falar sobre tudo porque é bastante coisa. Eu vou pegar só aquilo que eu acho mais essencial do prólogo, do capítulo 1, para entender as partes posteriores, as sessões 4, 5 e 6. Então, no prólogo, a Hannah Arendt ela faz uma distinção que vai aparecer posteriormente entre mundo moderno e era moderna. O mundo moderno ele se caracteriza por ser, digamos, basicamente um mundo contemporâneo, né? O período que a Hannah Arendt vive e que ela diz que começa com as primeiras bombas atômicas, né? Lembrando que as primeiras bombas atômicas elas surgem no contexto da Segunda Guerra Mundial. A gente tem as bombas de Hiroshima e Nagasaki, que explodem em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial. Então, esse seria o início do mundo moderno para Hannah Arendt, e ela distingue esse mundo moderno da era moderna. Esse termo sim vai aparecer várias vezes depois. A era moderna ela teria começado, diz Hannah Arendt, no século XVII e se estendido até o limiar do século XX, até o começo, a primeira parte do século XX. Esse primeiro período da era moderna ela teria começado diz a Hannah Arendt, seria datado cientificamente, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista técnico. Então, do ponto de vista teórico, a gente tem nomes como Galileu, Newton, Kepler, o Descartes na matemática. E do ponto de vista técnico, a gente tem algumas descobertas ou aperfeiçoamentos. O aperfeiçoamento, por exemplo, do microscópio pelo próprio Galileu, ou então a invenção do barômetro, que, enfim, permite medir a pressão atmosférica, como que a pressão atmosférica incide, os efeitos dela nos seres vivos. E ainda, na verdade, o telescópio foi aperfeiçoado pelo Galileu. O microscópio foi aperfeiçoado por um sujeito chamado Hooke em 1665, e o barômetro foi inventado pelo Torricelli. Então você tem, desses dois lados aí, avanços desenvolvimentos teóricos, desenvolvimentos técnicos. Isso dataria o começo do que a Hannah Arendt chama de era moderna. Bom, isso então acho que é importante. Daí eu passo para o capítulo 1, esse capítulo que se chama precisamente A Condição Humana, que dá título ao livro, e seção Vita Activa e a Condição Humana. Ela visa nessa parte justamente falar o que ela entende por vida activa e condição humana. A Hannah Arendt diz que a vida activa ela se define, ou ela designa 3 atividades humanas fundamentais. E essas atividades humanas fundamentais são, em primeiro lugar,
o labor, em segundo lugar, o trabalho e, em terceiro lugar, a ação. O labor, ele se refere ao processo biológico do ser humano, às necessidades vitais do ser humano, e a sobrevivência do indivíduo ao longo das etapas de sua vida e também a sobrevivência da espécie. Quanto ao trabalho, ele se distingue labor, né? O trabalho, ele é algo ligado a uma artificialidade ou à produção artificial do homem, né? O que é o artificialismo da existência humana, diz a Hannah Arendt, né? Aquilo que o ser humano, enfim, produz artificialmente e que dá uma maior durabilidade para a vida do ser humano. E a ação, ela corresponderia a uma atividade direta entre os homens. É uma atividade direta entre os homens no mundo, né, algo que ocorre entre seres humanos e sem mediação de coisas, de matéria. E a ação, diz Hannah Arendt, isso é importante, ela é atividade política por excelência, né? Porque, enfim, precisamente coloca os seres humanos em relação. E aí, para cada uma dessas atividades humanas fundamentais que constituem a vida ativa, cada uma delas tem uma condição humana. Então, a condição humana do labor seria a própria vida, porque, enfim, o labor se refere aos processos biológicos, às necessidades vitais do ser humano, ao desenvolvimento das etapas da vida, etc, etc. Então, a condição, o que possibilita o labor é a própria vida. Em segundo lugar, a condição humana do trabalho seria mundo, a mundanidade, né, o que em inglês está worldliness, né, esse termo mundanidade, o fato de estar, de viver no mundo, e a condição humana da ação seria a pluralidade, né, a pluralidade que possibilita a vida política. Não existe vida política sem pluralidade. Então, isso para a primeira sessão, né, acho que é a parte mais importante. Eu passo já para a sessão 2, que se chama a expressão vita activa, que é um certo desenvolvimento da sessão anterior. Enfim, vou colocar algumas coisas que eu acho importante aqui. Nessa sessão 2, a Hannah Arendt ela fala que ainda na antiguidade essa expressão vita activa ela perde o seu sentido especificamente político, né? Lembrando que qual que é esse sentido especificamente político que haveria na vita activa? Seria na parte da ação, né? Novamente, a vita activa ela designa 3 atividades humanas fundamentais: labor, trabalho e ação. E na parte da ação, né, a dona Hannah Arendt disse pra gente que a ação é a atividade humana política por excelência. Então, nesse sentido, ela diz que ainda já na antiguidade houve um fenômeno a partir do qual a expressão vita activa, ela perdeu seu sentido especificamente político, né, isso que está contido na parte da ação. E aí ela passa, a vida ativa, a designar todo tipo de engajamento ativo, qualquer tipo de engajamento ativo. Para explicar um pouco melhor isso, ela vai pegar o bios do Aristóteles, né? Havia em Aristóteles o bios políticos, o bios teoréticos, bios políticos ligado a vida política, né? Bio de biologia, né? de vida, vida, políticos, político, então bios políticos relacionado à vida política e bios teoréticos relacionado à vida teórica, contemplativa. E, enfim, o bios em Aristóteles ele não é associado ao âmbito do necessário e nem do útil. Não é uma atividade humana relacionada a suprir necessidades humanas, nem a coisas que vão ter utilidade ao ser humano, tipo instrumentos que vão ser úteis, a fabricação de instrumentos que vão ser úteis para o ser humano. O bios não está relacionado a isso, né?
E, bom, o Bios Theoreticus, ele estava contido na ação, né? Na ação da vita activa em Aristóteles. E, porém, depois, né, houve uma sobrevalorização da vita contemplativa, né, do Bios Theoreticus, isso já desde Platão, né, Platão que valorizava muito as ideias, né, um certo mundo ideal, inteligível, enfim, algo que está para além do sensível, né? Vocês provavelmente lembram, espero que lembrem da alegoria da caverna, né? Que o filósofo sai da caverna para deixar de ver as coisas que são sombras, que são sensíveis e vai contemplar o sol, né? Vai contemplar a coisa que é inteligível. E, enfim, isso teria começado com Platão, essa sobrevalorização da contemplação, da vida contemplativa. E, nesse sentido, a vita activa, ela passa a ser desvalorizada, em certo sentido, né? Desvalorizada e designada como todo tipo de engajamento ativo. Qualquer tipo de atividade, engajamento ativo, né? No sentido de não contemplação, né? Há uma separação entre vita contemplativa e vita activa. E aí depois a gente vai ver que no cristianismo a gente tem um rebaixamento ainda maior da vita activa, né, que está ligada também às questões das necessidades humanas, da vida terrena, etc. No cristianismo existe uma hipervalorização do mundo além do outro mundo, da eternidade, etc. E esse outro mundo, ele é prenunciado justamente pela vida contemplativa, né? A vida contemplativa é como se fosse algo um pouco mais próximo desse outro mundo, desse eterno, desse além, etc. Então, isso aqui para a gente, né, fechar a sessão 2 desse texto da Hannah Arendt. Depois, sessão 3, que se chama Eternidade versus Imortalidade. Bom, o principal dessa sessão é justamente essa diferença entre eternidade versus imortalidade, mas a partir dessa diferença aparece algo ainda mais interessante, né, que a Hannah Arendt vai mostrar pra gente. Qual que é a diferença então entre imortalidade e eternidade? A imortalidade, ela se refere a algo próprio à natureza, próprio aos deuses. Né? Os deuses são imortais neste mundo, nesta terra, neste cosmos, e a natureza também, né? A natureza que tem vida, ela é imortal nessa terra, nesse cosmos, nesse mundo. E a eternidade, por outro lado, ela é um pouco mais... ela dura mais do que a imortalidade. Então, os deuses, eles são imortais, mas eles não são eternos, né? Isso quer dizer que, enfim, nesta terra, neste mundo, neste cosmos, eles são imortais, né? Eles não são passíveis de morte, mas eles não são eternos, porque a eternidade ela é definida por um tempo indeterminado. E nem o cosmos, nem a natureza, nem o mundo, nem a terra são eternos, né? Então, os gregos compreendiam dessa maneira essa divisão entre imortalidade e eternidade. E mais que isso, né, eles diziam que somente os homens são mortais, né? Homens entendido, em geral, os seres humanos. Somente os homens são mortais porque os animais existem somente em âmbito de espécie, né? Como membros de uma espécie que se reproduz, não digo eternamente, mas imortalmente, né? De maneira indefinida, imortalmente. E, enfim, os animais fazem parte da natureza, e a natureza também, como vida, ela se reproduz indefinidamente, de maneira imortal. Então só os homens são mortais, né?
Ahm, ahm, e por que só os homens são mortais? Por que eles não são imortais também, já que eles são espécie, né? A Hannah Arendt diz que o homem ele tem esse âmbito da individualidade, né? Os homens eles são mortais, só que eles fazem coisas que são imortais. Então eles fazem obras imortais, feitos imortais, produzem palavras que são imortais. E mais que isso, só os melhores produzem coisas imortais. Então os chamados aristoi, né? Esses fazem coisas imortais e são realmente humanos, são considerados realmente humanos. Aqueles que não são os melhores, que não são aristói, não são humanos, segundo enfim, esse pensamento antigo, presente em Aristóteles. E os demais, os outros homens, né, que não são os melhores, eles são como animais, né? Eles seriam preocupados com os prazeres, viveriam e morreriam como os animais. Bom, então, dada a distinção entre imortalidade e eternidade, a Hannah Arendt ela mostra como que já na antiguidade, no século V a.C., na chamada escola socrática, essa escola que tem por grande figura Sócrates, que é considerado por vários até o primeiro filósofo, né? Obviamente havendo divergências, né? Mas o grande filósofo da antiguidade, que não escreveu uma linha, foram outros que escreveram, que enfim, a gente conhece Sócrates a partir desses escritos de outras pessoas, Platão, Xenofonte, Aristóteles, mas Sócrates então teria sido essa figura que exerceu uma grande influência sobre o pensamento da Grécia Antiga, desse período do século V adiante, e essa escola socrática, né, com ela se começa os homens ocidentais começam a se distanciar da busca pela imortalidade, né? Essa busca que se dá justamente no âmbito político, no âmbito da relação entre cidadãos. Então eles passam a se distanciar da busca da imortalidade e passam a se aproximar de um âmbito da eternidade, né? E isso através da vida contemplativa. Eles passam a visar uma certa eternidade, né? Isso está muito explícito em Platão. A ideia do bem, a ideia do belo, a ideia do justo são coisas eternas que existem num certo mundo inteligível, num certo lugar inteligível, né? Que é eterno. Bom, então a contemplação, que enfim vai designar a partir desse período justamente a experiência ou a busca do eterno, ela, né, diz Hannah Arendt, venceu sobre a vida ativa. Ela venceu sobre a vida ativa e sobre biopolíticos na história ocidental. E isso, enfim, como eu disse anteriormente, vai ser muito explícito no cristianismo posteriormente, né, a partir dessa ideia de que havendo a negação do corpo, a negação do mundo terreno, a negação enfim, do que está aqui e agora, né, das questões das necessidades e utilidades humanas, até em certos casos, em certos ascetismos, e vai haver uma busca do eterno, do que está além mundo, etc, etc. Bom, mas isso pro capítulo 1, então, prólogo do capítulo 1, enfim, são 1, 2 e 3, e acho que é isso. Essa é a primeira parte, então acho que eu vou fazer em 2 partes, e aí é isso. Muito obrigado. Bom, então continuando a aula
anterior, né, sobre as seções 1, 2 e 3 do texto da Hannah Arendt. A gente começa a seção 4, que é a primeira seção do capítulo 2. O capítulo 2 se chama As Esferas Pública e Privada, e a seção 4 se chama O Homem, Animal Social ou Político. Nessa seção 4, a Hannah Arendt ela começa falando sobre a implicação que existe entre a vita activa, né, que é definida, que é constituída por aquelas 3 atividades humanas fundamentais: o labor, o trabalho e a ação. Então, a implicação entre a vita activa e o mundo que se constitui pelas coisas e pelos homens. Então, a vita ativa ela depende das coisas e dos homens para existir e vice-versa. A ação, diz Hannah Arendt, ela é própria somente aos homens, né? É a única das 3 atividades humanas que é própria aos seres humanos, portanto, as outras 2 ações, né, o labor e o trabalho, elas podem existir sem haver a presença de outros homens, né? O que eu queria dizer é justamente que a ação é uma das 3 atividades humanas fundamentais que não pode ocorrer sem a presença dos outros homens, e que, portanto, o trabalho e o labor poderiam, né? Em seguida, a gente vê que a indissociabilidade entre a ação e a presença de outros homens, ela se expressa muito bem na ideia de zoon politikon do Aristóteles, né? O animal político de Aristóteles, que é traduzida entre os latinos como animal socialis, né? Um animal social, uma tradução um pouco imperfeita, porque enfim, a gente viu, né, que a política nos gregos antigos ela é algo mais específico, ela tem uma especificidade conceitual um pouco maior, e o social é algo um pouco diferente disso, né, dessa política dos gregos antigos. E também a Arendt destaca que, né, Platão e Aristóteles consideravam certamente que os homens não podiam viver uns sem os outros, né? Que eles são, de certa maneira, sociais. Não existia essa equivalente para essa palavra latina sociais entre os gregos, mas a Arendt destaca que, enfim, no Platão, no Aristóteles, você encontra a ideia de que os homens não podem viver uns sem os outros, mas que essa não seria a qualidade maior, não seria uma qualidade propriamente humana, porque está presente entre outros animais também. E aí a Hannah Arendt introduz de uma maneira mais clara essa oposição que existia na antiguidade, que vai permanecer até a Idade Média, entre, por um lado, o público e, outro lado, o privado, ou então o político e o familiar. Essa distinção é bastante importante dessas 2 esferas, né? E é importante destacar que nesse segundo caso, né, no âmbito familiar, esse é o âmbito de uma associação natural, né, algo que vem antes da polis, da cidade, algo que vem antes da organização política, e que está ligada a necessidades, a utilidades. Então, o âmbito familiar, o âmbito privado está relacionado a necessidades, né? Uma associação natural entre os homens para satisfazer necessidades biológicas, etc. Bom, a bios políticos, né, a vida política que a gente encontra entre os gregos, ela se constitui de 2 atividades. Por um lado, a praxis, que é a ação, e por outro, a lexis, que é o discurso. Essas 2 atividades, elas abrem um espaço para a esfera dos negócios humanos, né, onde os homens eles excluem essa questão da necessidade, da utilidade, que são próprias à esfera privada, e nesse espaço da praxis e da lexis, eles vão exercer a sua liberdade, eles vão estar no espaço político, no espaço público,
portanto, em distinção da esfera privada. E aí, bom, a Arendt destaca que com o surgimento da polis, né, na Grécia Antiga, tem uma filosofia política que vai surgir junto com essa polis. E a partir dessa filosofia política, a lexis, o discurso, vai ser valorizado, bastante valorizado. Né? O discurso vai ser algo mais próximo à persuasão, e diferente da réplica, da força, da violência, essas coisas ligadas mais a digamos, uma corporalidade mais bruta ou mais violenta, né? Uma força, né? Do enfrentamento, da réplica, ela vai estar ligada mais ao âmbito privado também. A violência, ela seria uma coisa entre os gregos considerada pré-política, né? A política, o âmbito da política se respeita, digamos assim, a discursividade, tanto que na Grécia Antiga havia esses chamados sofistas, né? Que eram justamente oradores hábeis, que tinham uma grande habilidade de oratória e que até treinavam jovens, sobretudo jovens nobres, né, para se inserir na vida política, para ter uma boa oratória. E a violência, então, nesse âmbito político, ela não teria tanto espaço assim. Violência no sentido mais estrito. A violência seria algo pré-político, seria coisa dos bárbaros e seria também própria à esfera privada. Então, né, interessante considerar que a violência, para os gregos, ela é utilizado para satisfazer necessidades. E o âmbito privado, ele é justamente o âmbito das necessidades, né? Então, no âmbito privado, no âmbito familiar, o pai de família, o chefe de família, ele tem o direito de usar violência, de cometer abusos, etc, etc. Ao contrário, enfim, da sua ação na esfera pública, que é uma ação entre iguais, é ele e os outros homens iguais, né? Bom, em seguida a gente vê que nós continuamos, né? Vemos no texto que, além desse zoom político, né, desse animal político de Aristóteles, Aristóteles também definiu o homem como zoon logon ekon, que é o homem dotado de fala, né, ressaltando justamente essa questão da lexis, né, do discurso. E esse zoon logon ekon foi traduzido pelos latinos como animal rationale, né, um animal racional, uma tradução um pouco imperfeita. Né, e a Hannah Arendt, ela diz, né, que o Aristóteles não queria ali, dizendo que o homem é um zoon logon ekon, né, um animal dotado de fala. O Aristóteles não queria definir a qualidade geral dos homens, ou ainda a qualidade mais elevada dos homens, tanto que a qualidade mais elevada dos homens para Aristóteles seria a atividade contemplativa, né, seria enfim, a contemplação, né, a vida contemplativa. E o que ele estava fazendo ali, dizendo que o homem é um animal dotado de fala, ele estava simplesmente reproduzindo uma opinião que era comum entre os cidadãos, entre os gregos ali de modo geral. Tanto que os escravos eram considerados como... O escravo era considerado como um aneulogol, né, alguém que é destituído da fala, alguém que é destituído do discurso, nesse sentido mais forte de um discurso utilizado na política, né, de um discurso inserido no âmbito político, no âmbito público. E finalizando essa sessão 4, a Hannah Arendt, ela mostra como que São Tomás de Aquino, que é um intelectual cristão da Idade Média, do século XIII, ele vai fazer uma comparação entre lei doméstica e a lei política, né? Entre essas duas, uma comparação de semelhança, de aproximação mesmo, né?
dizendo que o chefe de família tem uma grande similaridade com o chefe do reino, né? E, porém, né, o São Tomás de Aquino ele vai dizer que o chefe do reino ele tem um poder mais perfeito do que o chefe de família, né? Porque, enfim, um poder mais perfeito no sentido de um domínio mais perfeito, de uma... ele tem um poder mais perfeito que o chefe de família, e isso bem ao contrário, ao inverso do que pensavam os gregos, né? Porque, enfim, na Grécia Antiga, a Hannah Arendt destaca que o poder do âmbito familiar, do âmbito privado, ele era um poder muito mais potente, digamos assim, muito mais forte, um poder muito maior, né? E por conseguinte seria um poder muito mais perfeito do que aquele exercido no âmbito público, né? Lembrando que no âmbito público, no âmbito da vida política, os cidadãos eles estavam numa relação entre iguais e bom, não havia uma dominação, né? Não havia um domínio de um em relação ao outro, uma dominação, uma relação violenta, uma relação, de modo geral, de dominação, né? Tal como existia no âmbito privado, né? Do chefe de família em relação aos seus subordinados. Então, isso para a seção 4, né, do texto da Hannah Arendt. Eu passo para a seção 5, que se chama A Polis e a Família. Nessa seção 5, a Hannah Arendt ela começa ela introduz o que ela chama de esfera social, né? A esfera social ela surge na Era Moderna, relembrando, esse período que começa no século XVII, com as revoluções científicas, e vai até o começo do século XX. A esfera social ela não é nem privada e nem pública, ela surge entre as duas coisas, in between, né? Tipo, ela surge entre a esfera pública e a esfera privada, tendo a sua forma política traduzida no Estado Nacional, né? É nesse momento que surgem campos de pensamento, século XVIII mais ou menos, né? Surgem campos de pensamento com esses nomes, né, de economia nacional ou economia política, né? Mesma coisa, economia nacional e economia política. E que são nomes estranhos aos antigos, porque, enfim, né, antigamente, né, a economia vem do grego oikos, né, que se refere à família, ao âmbito familiar, e a política ao âmbito político, ao âmbito público. Então, novamente, entre os antigos existe uma distinção, uma separação muito forte entre âmbito público e privado, entre o político e o familiar. E na Era Moderna a gente vê essa junção das duas coisas, né? Nesse campo de saber que se chama economia política. Né? Para os antigos isso seria uma contradição, de certo modo. Bom, e aí, enfim, a Hannah Arendt destaca que mesmo na Idade Média essa separação entre público e privado existia, né? E que, embora houvesse na Idade Média o que se chamava de casas, né, que era a junção de várias famílias, ou agrupamento, alianças entre famílias, né, esses agrupamentos não se chamavam grandes famílias, não eram consideradas como grandes famílias, né? E aí a Arendt ela continua e ela diz que o surgimento da cidade-estado na antiguidade ela certamente se deu às custas do âmbito privado, né? Então, para que houvesse uma polis, para que houvesse um âmbito político, o âmbito privado ele teve, digamos, ceder um certo espaço, né? A liberdade que ocorria no âmbito privado. E aí só que esse âmbito privado ele foi respeitado de certa maneira, né? Ele foi conservado,
se colocaram certos limites ali digamos, de respeito a essa esfera privada na antiguidade, mas não era um respeito tal como os modernos vão entender de respeito à propriedade privada, né? Não é uma noção moderna burguesa de respeito à propriedade privada, mas sim um respeito no sentido de que o homem ele teria que ser dono da sua casa para poder sair e cuidar dos negócios do mundo, né? Para participar dos negócios do mundo com os seus iguais, né, no âmbito da liberdade, para exercer a sua liberdade. E o privado seria o âmbito das necessidades, né? Seria um lugar onde as tarefas seriam divididas, né? O homem é o responsável, seria o responsável por prover as subsistências, alimentos, etc. E a mulher seria responsável por reproduzir a espécie, né? Basicamente, era algo muito óbvio isso para os gregos antigos. E obviamente hoje nós não pensamos mais dessa maneira, né? Felizmente. Bom, então o privado era o âmbito das necessidades e o público era o âmbito do exercício da liberdade, né? O âmbito da liberdade, onde você, enfim, não estaria ligado, onde o homem não estaria ligado à questão das necessidades. É importante destacar que quando se fala de poder político ou de âmbito político, né, na Grécia Antiga, na Antiguidade, isso vai ser um pouco diferente do que os modernos vão entender por poder político. A Hannah Arendt ela cita o exemplo de Hobbes, esse autor do século XVII. Hobbes, no seu livro Leviatã, ele escreve, ele diz que o poder político ele seria caracterizado por pelo ato ou pelo momento em que os homens se reúnem e concedem o poder para um único homem, né, para um soberano, um homem e uma assembleia de homens, né, que constituiria o soberano. E o soberano, nesse âmbito político, nesse âmbito macro, ele exerceria um poder pleno sobre os súditos, né? Então, é um poder político que é, digamos, de dominação sobre aqueles que estão abaixo, né? É um poder político realmente, digamos, praticamente despótico, né? Que se exerce verticalmente de uma maneira bem firme, enquanto que na Grécia Antiga a esfera política não era compreendida dessa maneira. A esfera política era compreendida como um espaço de iguais, né? Entre iguais, onde não havia sobreposição, dominação de um em relação ao outro, né? Não havia uma relação vertical de um em relação ao outro, embora houvesse certamente certas relações agonísticas, né, para distinguir um homem do outro, né? Agonísticas nesse sentido de que havia um certo conflito, né, um certo embate entre os homens ali que discutiam enfim, no espaço público, no espaço político, mas não havia uma dominação plena, né, como vai ser entendido o poder político na modernidade, né, na era moderna. Bom, e aí a Hannah Arendt continua e nos diz que né, os modernos eles percebem a política como se fosse uma mera superestrutura da esfera social, né? Essa esfera social, novamente, é isso que surge entre o âmbito privado e o âmbito público. A esfera social é algo que vai crescendo, né, cada vez mais entre esses dois polos, e o âmbito político ele vai cada vez mais sendo expressado como uma superestrutura do social, como um espelhamento, como um reflexo do social. E também, importante, né, destacar aqui
essa esfera social ela vai elevar certas coisas do privado em direção ao público, né? Por fim, a gente tem essa constatação de que a sociedade ela passa a ser administrada como uma família, né? Como uma grande família. E aí, novamente, a gente tem esses campos de saber que se chamam, que tem esse nome, né, de economia política. Né? Economia política no sentido de, enfim, governar uma sociedade que como se fosse uma grande família, né? Mais uma coisinha sobre a antiguidade, né? Os antigos, eles viam a vida política como algo que exige coragem, né? Para exercer a liberdade é preciso ter coragem, porque o âmbito político, na verdade, ainda que não haja uma dominação vertical de um sobre o outro, havia risco de vida, né, de você participar do âmbito político. Então, ao mesmo tempo, você exercia a liberdade, mas você se arriscava, né, você tinha que ter uma coragem. Os gregos consideravam que o escravo, né, isso a gente encontra em Platão, por exemplo, que o escravo ele é um ser ignóbil, né, um ser vil, um ser desprezível, porque ele não sequer tem coragem de sair da sua situação de escravo para, enfim, para ascender à vida pública, né? Para os gregos, para esses cidadãos gregos e filósofos, seria preferível ser um trabalhador braçal do que ser um escravo que trabalha tranquila, que, enfim, vive uma vida tranquila sendo escravo com o seu senhor, né? E alguns alguns gregos chegam a dizer mesmo que é preferível morrer do que ser escravo, né? Portanto, existia uma grande valorização, né, da esfera pública, da esfera política, né, entre os gregos. Enfim, uma valorização menor da esfera privada, né? Bom, então isso para a seção 5 do texto da Hannah Arendt. E eu passo imediatamente para a seção 6, que é um pouquinho mais longa. Essa seção 6 ela se chama A Promoção do Social, né? No inglês está The Rise of the Social, né? Rise nesse sentido de elevação, de alavancamento, né? Algo que sobe, né? A promoção do social. A Hannah Arendt ela começa dizendo que a esfera privada, os antigos, ela indicava precisamente uma privação, esfera privada, né, de privação. O homem é privado de alguma coisa. Ele é privado da liberdade, ele é privado de agir politicamente, ele é privado até mesmo de ser humano, né, para que alguém fosse realmente humano, se fosse plenamente humano, teria que participar da vida pública, participar da vida política. Seria na vida política que um homem se realizaria enquanto homem, enquanto ser humano. E uma coisa interessante é que na privatividade, né, moderna, a privatividade moderna não vai ser tão negativizada quanto era na Grécia Antiga, porque a era moderna ela é bastante individualista, né? Então, a privatividade moderna ela se opõe tanto ao público, né, ao propriamente político, quanto à esfera social, essa esfera que surge entre o privado e o político. A esfera privada e a esfera pública. Então, a privatividade moderna ela se opõe tanto à esfera social e à esfera pública, à esfera política, né? E ela representa, essa privatividade moderna, ela representa o âmbito da intimidade, né? É um âmbito onde a sociedade ainda não entrou, ainda não penetrou, né? O âmbito da intimidade. A sociedade ela vai, digamos, entrando nesse âmbito da intimidade cada vez mais, né? Hoje isso é bastante evidente, né, com as redes sociais, os modos como os dados são
os dados das pessoas íntimos até são manipulados por outras pessoas, né? Existe inclusive um documentário que é bastante interessante que se chama A Privacidade Hackeada, onde se mostra, um documentário no qual se mostra como que os dados das pessoas, né, de redes sociais e várias coisas do gênero são utilizadas para eleições políticas, campanhas políticas, para propagandas de modo geral, né? Então, mesmo esse âmbito da intimidade, ele vai se perdendo, né? Ele vai sendo ocupado pelo espaço da sociedade, né? Bom, e aí houve, portanto, a ascensão da sociedade, né, e o declínio da família, da esfera familiar. E a autoridade que existia no âmbito familiar vai ser transposto para o âmbito da sociedade. A sociedade, enfim, teoricamente, é a sociedade que vai ditar ou que vai dizer quais serão os critérios, quais serão as questões importantes, quais serão as questões importantes que deverão ser tratadas na esfera política, né? Questões econômicas, questões dos diversos gêneros. E aí a Hannah Arendt chega a essa constatação bem interessante de que na era moderna o governo de um só homem, dos antigos, a monarquia, esse governo se transforma num governo de ninguém, né? É um governo da burocracia. Por que é um governo de ninguém? Porque, enfim, existe a sociedade, e a sociedade que, teoricamente, determina quais são as questões importantes a serem tratadas no âmbito político, as questões econômicas, etc. E, bom, a sociedade ela é muito ampla, ela é gigantesca, né? Ela não é... O governo aqui não vai ser o governo de um só homem ou o governo de um número limitado de homens, mas vai ser de todos, né? De toda a sociedade. E, portanto, né, Hannah Arendt diz que dizer que o governo de um só homem vai ser transposto, vai se transformar no governo de ninguém, isso não significa que vai haver ausência de governo. Vai existir governo, né? Esse governo ele vai existir através da normalização. A normalização ela exclui a possibilidade de ação no sentido, né, que a Hannah Arendt apresentou na primeira parte do texto, ação, né, no sentido de uma atividade direta entre os homens, e a normalização também cria um conformismo entre os homens, entre os indivíduos, né? Bom, e dito isso sobre a normalidade, a normalização, a gente vai ver que na esfera pública dos gregos havia uma igualdade, né, uma relação de igualdade entre os homens, só que essa igualdade ela não era normalizadora, né? Então as relações que se davam no âmbito político dos gregos eram entre homens iguais, só que havia esse elemento que eu já comentei anteriormente do agonismo, né? Eram relações agonísticas que se davam no âmbito político da Grécia Antiga, e, enfim, agonismo nesse sentido de que ainda havia um certo embate, um certo conflito, uma certa demonstração de força, né? Mas ainda num âmbito que não é vertical, né? Que não é do soberano, né? Não é um poder político de soberano que se exerce de baixo para cima, de maneira praticamente absoluta. O âmbito político é caracterizado, portanto, por uma relação de igualdade que se dá entre os homens que participam desse âmbito político, né? Isso na antiguidade grega. E aí, a ciência econômica ela surge na era moderna, em concomitância, né, ao mesmo tempo que a esfera social,
E a ciência econômica ela tem como instrumento maior a estatística. A estatística ela serve basicamente para aprender a realidade numericamente. Ela funciona com grandes números e segundo grandes períodos de tempo para delimitar o que seria a normalidade, o que seria a normalidade da sociedade. Né? E nesse sentido, enfim, nesse sentido que ela define limites da normalidade, ela oblitera o que seja anormal, o que seja desviante, o que está fora do padrão, enfim, o que é normal, o que é raro, né? E uma coisa bastante interessante é que o grande número populacional, né, que a gente vê surgir nessa esfera social da era moderna, esse grande número populacional vai fazer com que o social, mais do que político, propriamente político, constitua a esfera pública. Então, enquanto que na antiguidade a esfera pública ela não era constituída por um grande número populacional, né? A gente lembra pelas nossas aulas de história de que o cidadão ateniense era um cidadão filho de pai e mãe ateniense, maior de 18 anos, homem, livre, né? Então a gente tinha uma redução muito grande de quem eram os cidadãos, né, atenienses. E, enfim, os antigos consideravam que um grande número de cidadãos não era desejável, até porque isso poderia levar a um despotismo da maioria, né? É uma opinião que a gente encontra, de certo modo, em Aristóteles, que a democracia, tal como compreendida por Aristóteles, era mais ou menos nesse sentido. A democracia seria uma forma desvirtuada do que ele chamava de governo constitucional ou de politeia. A democracia ela teria essa relação com um governo tirânico, um governo despótico, né, da maioria. E ainda em Aristóteles seria melhor que não os pobres estivessem aí, os pobres governassem, mas que os ricos governassem, porque os ricos teriam mais condições materiais para isso, né? Bom, então a estatística ela surge nesse momento como tratamento matemático da realidade. A estatística já existia entre os persas, só que ela vai ser desenvolvida de maneira mais plenamente na era moderna. É um fenômeno propriamente moderno, diz a Hannah Arendt. E mais adiante ela diz que a chamada ficção comunística, que é, enfim, ligada à esfera social, surgiu antes de Marx, né? Então, o que seria essa ficção comunística? Comunística relacionada certamente ao comunismo, né? E o Marx foi um autor que escreveu um livro com seu camarada Friedrich Engels, chamado O Manifesto do Partido Comunista, né? E, havia esse elemento, então, do comunismo, né, no Marx, e o comunismo pode ser compreendido, grosso modo, como uma sociedade na qual os trabalhadores detêm os meios de produção. Então, ao contrário da sociedade capitalista, onde são os burgueses que detêm os meios de produção, e aí o trabalhador vende a sua força de trabalho para ganhar um salário, porque não é o trabalhador que detém os meios de produção, e aí o trabalhador é explorado pelo patrão, que dá os meios de produção para o trabalhador trabalhar, só que fica com a maior parte do lucro, né? Então o Marx e o Engels fazem uma crítica a esse modo de produção. O Marx escreve um livro gigantesco chamado Capital, que é um dos principais livros de economia política do século XIX.
E nessa obra do Marx permeia a questão do comunismo, né? E a Hannah Arendt ela vai dizer que a ficção comunística, ou seja, essa sociedade onde não haveria uma exploração de burgueses em relação aos proletários, aos trabalhadores, ou melhor, essa ficção onde todo mundo viveria muito bem, né? Ela surgiu antes do Marx com os liberais, né? Os liberais são teóricos do século XVIII que o Marx também leu bastante, e a Hannah Arendt ela diz que a ficção comunística ela existia já entre os liberais no sentido de noções, no interior de noções como harmonia de interesses, ou então a mão invisível, né, do Adam Smith. Lembrando que a mão invisível seria esse elemento econômico que paira sobre a sociedade, um elemento meio metafísico, entre aspas, meio uma entidade meio invisível, né, que regula os processos econômicos e faz com que todos os interesses sejam, ou a grande parte dos interesses seja contemplada. Então haveria uma harmonia de interesses a partir dessa mão invisível que regula os processos de troca, né, a circulação de mercadorias, etc, etc. Enfim, havia já uma ficção comunística, né, uma ideia de que existem elementos para que a sociedade vá e funcione bem, etc, etc, para todo mundo. Então essa ficção comunística, diz Hannah Arendt, surge antes de Marx. Ela também diz que o governo, ou o Estado, ela não faz a Hannah Arendt faz uma distinção clara entre governo e Estado. Isso é uma característica dela, né? Outros autores do século XX, como Foucault, vai fazer uma distinção bastante forte entre governo e Estado. Bom, mas no caso da Hannah Arendt, ela diz que o Estado, ele deu lugar na era moderna à administração, né? E o Marx teria visto corretamente a decadência do Estado nesse surgimento da administração, né, na substituição do Estado pela administração. O Marx viu aí corretamente, diz Arendt, a decadência do Estado, porém ele errou em ver aí um direcionamento através da sociedade, pela vida da sociedade, um direcionamento para a revolução e para o reino da liberdade, né, que a Hannah Arendt diz. Então, novamente, né, para contextualizar um pouco essa crítica, no Marx a gente tem no capítulo 24 do Capital, que é esse livro ao qual eu referi, existe lá uma ideia de que depois de um certo tempo, né, na sociedade capitalista vai haver um certo período de revolução, né? E esse período de revolução vai levar a uma outra sociedade diferente da capitalista, que tem uma grande potencialidade para ser então uma sociedade comunista, né? E primeiramente uma sociedade socialista, né? Tem essa questão no marxismo, que primeiro haveria uma sociedade socialista, ou seja, uma sociedade onde o Estado existe só que são os trabalhadores que ordenam, controlam, administram o Estado, e depois de um certo tempo o Estado mesmo desapareceria e o comunismo se instauraria, né? Isso no marxismo, né? A Hannah Arendt continua e diz que a sociedade venceu na era moderna, substituindo a ação pelo comportamento, novamente a ação nesse sentido que eu apresentei anteriormente, ação como uma atividade direta entre os homens, né? E uma atividade política por excelência.
A era moderna substituiu a ação pelo comportamento e abrindo espaço para ciências chamadas ciências sociais, ou então ciências do comportamento, né, que analisam o homem como um animal condicionado, que, enfim, com certos estímulos você tem certas respostas, e isso é bastante normalizador, em certo sentido, e bastante próximo à estatística. E também ela substitui, né, a sociedade moderna substitui o governo pessoal pela burocracia. E essa burocracia é justamente aquele governo de ninguém. Né? Então, se antes havia um governo pessoal, ou seja, de um só homem, de uma monarquia, ou então o governo de poucos homens, né, de um número limitado de homens, esse governo pessoal é substituído por uma burocracia, um governo de ninguém, na sociedade moderna. Né? Bom, a era moderna, destaca a Arendt, tira o labor da esfera privada e apresenta esse labor à esfera pública, ao social, à sociedade. Né? Apresenta na sociedade que é esse lugar que a sociedade vai organizar processos vitais, vai estar relacionado a necessidades humanas. O labor, novamente, lembrando que, né, entre os antigos havia a distinção, a separação entre domínio público e domínio privado, e no domínio privado era esse domínio das necessidades, a esfera das necessidades, né, de suprir necessidades biológicas, etc. E o labor era, tal como eu defini na primeira aula, na primeira sessão do texto, o labor é uma das atividades humanas fundamentais que constitui a vida ativa ao lado do trabalho e da ação, e o labor se refere justamente a essa atividade humana relacionada aos processos biológicos, né, às necessidades biológicas do ser humano. E enquanto que na antiguidade o labor estava reservado à esfera privada, na era moderna o labor ele se eleva, ele surge, ele aparece na esfera pública, na esfera da sociedade. Né? Isso se evidencia muito bem, diz a Arendt, pelo fato de que nós vivemos numa sociedade de operários, de operários e de assalariados, né? Uma sociedade de trabalhadores. Né? Bom, mais 2 pontos aqui dessa seção 6, que é um pouco maior. Primeiro, que a Arendt ela considera que a divisão do trabalho entre os sexos não é algo a priori, né? Não é algo que existe como algo dado, não é algo necessário das sociedades humanas. Ela diz que é uma odd notion, né? Que é uma noção estranha, mas que a divisão do trabalho ela deriva da esfera pública, onde existe divisão do trabalho. Na esfera pública que entre os gregos existe essa diferenciação, esse sobressair-se de um em relação ao outro, né? E o que leva à questão da excelência, né? Da arete. Né? E esse é o segundo ponto, que é o último, fechando aqui, essa seção 6, a questão da arete, da excelência ou virtude. A Arendt ela mostra, né, como que a excelência entre os antigos só é possível na presença dos outros, e não só entre os antigos. A excelência só é possível na presença dos outros, daí ela diz de um público formal, constituído pelos pares do indivíduo, e aí ela mostra que nem mesmo na era moderna a sociedade ou a esfera social conseguiu separar essas duas coisas, né? Conseguiu separar a excelência da sua manifestação ou da sua realização no âmbito público, né? Na sua realização pública. E aí, ao contrário de certas interpretações psicológicas que considerariam que a excelência seria possível
independentemente do âmbito público, de uma realização pública, a Arendt discorda e diz que nenhuma atividade pode tornar-se excelente se o mundo não proporciona espaço para o seu exercício. Né? E aqui eu concluo essa parte 6. E agora eu vou fazer um resumo do que eu tratei até agora, né? Desde o prólogo, sessão 1, 2, 3, 4, 5 e 6 até aqui. É um resumo muito rápido dos pontos que eu considero mais importantes desse texto, de cada parte dele que eu tratei. Então, no prólogo, é importante a distinção entre era moderna e mundo moderno. O mundo moderno seria o mundo contemporâneo, o momento que a gente vive, e a era moderna, para Arendt, seria esse momento que começa no século XVII, com as revoluções científicas, tanto do lado teórico quanto do técnico no século XVII, e se estende até o limiar do século XX, primeira metade do século XX. Seção 1. Importante a noção de vita activa que aparece na seção 1, né? A vida ativa que se constitui dessas 3 atividades humanas fundamentais: o labor, o trabalho e a ação. Seção 2, a questão importante é a da sobrevalorização da vida contemplativa, que já aparece em Platão, né? Vai haver uma divisão da vida contemplativa da ação, da vita activa a partir daí. Na seção 3, acho que é importante destacar na seção 3 é a diferença entre mortalidade e eternidade, né? Mortalidade própria, imortalidade e eternidade, né? A imortalidade é algo próprio aos deuses, à natureza, só que os deuses e a natureza não são eternos, né? A eternidade se refere a um tempo infinito, indeterminado. E aí, enfim, a Arendt nessa seção 3 mostra como que a chamada escola socrática ela marca o momento na qual os homens se afastam da busca pela imortalidade, né? A busca que se dá numa esfera pública, numa esfera política, e começam essa escola socrática se afasta dessa busca pela imortalidade e se aproxima de através da sobrevalorização da vida contemplativa, se aproxima ou quer se aproximar da eternidade, né? Mundo das ideias, além, eterno, etc, etc. Bom, seção 4, importante destacar é a oposição entre público e privado, ou então político e familiar, né? Com a ênfase na questão do bios políticos em Aristóteles, que é constituído pela praxis, pela lexis, né? Pela ação, pelo discurso. Seção 5, surgimento da esfera social na era moderna, a esfera social que aparece entre a esfera pública e a esfera privada, e momento no qual também a sociedade passa a ser administrada como uma grande família, e também, enfim, marcando o surgimento de certos campos de saber como a economia política. E seção 6, por fim, aparece a questão da normalização da estatística, do comportamento, do controle do comportamento na sociedade moderna e, enfim, a sociedade como como um espaço que se abre entre a esfera pública e a esfera privada. Bom, é basicamente isso. Agradeço a todos e todas. É isso. Muito obrigado.